Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa experiência missionária. Convido você mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho. Sempre que você fizer isto, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão. Compartilhe, faça um comentário, ajude a fortalecer esse nosso canal de evangelização. Eu sou o Padre Valnei, diretor espiritual da comunidade Servos da Divina Misericórdia e membro do Instituto Rainha do Clero, que tem como carisma o zelo pelo padre. Cuidar de sacerdote é o nosso desejo. Reze por nós para que o Senhor nos ajude a realizar esse desejo do nosso coração. Hoje vamos ouvir a palavra de Deus do Santo Evangelho mais uma vez em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos os que é bom e jogam fora o que não prestam. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão separar os maus no meio dos justos, e os jogarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes isto? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba, construindo nas coisas do reino dos céus, é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, não poderia deixar hoje de falar um pouquinho da primeira leitura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz assim, que Deus fala a esse servo, diz assim, olha, vai lá no oleiro, eu vou te falar. Observe o oleiro, porque eu vou falar ao teu coração. E assim o profeta o fez, e o oleiro, pegando o barro, começou a fazer um belo jarro, até que aquele barro que estava se formando num belo jarro, se desfez, estragou-se. E o oleiro recomeçou com aquele mesmo barro e fez o vaso. Deus está falando no coração de Jeremias, Deus está falando no meu coração, no teu coração. Amados, eu não sei o que o mundo tem feito com você, quais são os prejuízos emocionais, afetivos, espirituais que o mundo tem lançado sobre você, mas você precisa entender, essa imagem que Deus dá ao profeta é a mesma imagem que Ele está dando para mim e para você. O mundo pode ter feito muitas coisas ruins, injustiças, coisas difíceis com você, sim, pode ter acontecido. Claro, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, da sua decepção, mas é necessário compreender que Deus não desiste de você. Que Deus não desiste. Que Deus refaz a sua história. Aquilo que o mundo tentou te destruir, aquilo que o mundo tentou desfazer
na sua vida, Deus te refaz, te recompõe. Eu não sei a quantidade de barril de lágrimas que você tem derramado, ou por um filho, ou por uma filha, por um esposo, ou por uma esposa, ou por alguém que você tanto ama. Eu não sei, mas o que eu posso lhe dizer que essa imagem que Deus dá ao profeta, dá a você. Talvez você já andou de carro, talvez você dirija ou não, mas já andou de carro que coloca lá um aplicativo onde coloca um endereço para um destino, ou seja, para onde você quer ir, e o motorista coloca lá o endereço dentro daquele aplicativo, e aquele aplicativo lhe conduzirá. Todas as vezes que você interpretar aquilo que ele está dizendo, o contrário daquilo que ele está dizendo, ou seja, você ouviu e foi por outro caminho, o aplicativo não vai destruir o carro. Ao contrário, o aplicativo vai recalcular. E vai te colocar no caminho de volta. Essa é a experiência que o profeta nos mostra, essa experiência talvez de uma parábola nova, uma visão nova, mais atualizada, digamos assim, se bem que o barro sempre é o barro, né? E sempre é atual, mas talvez essa nova linguagem atualizada pode te ajudar. E aí você foi recalculado a sua história e você recomeçou. Recomeça. Seja lá o que possa estar acontecendo com você, recomeça. Um certo momento da minha vida, um momento difícil que passei, Deus falou uma palavra que eu trago no meu coração até hoje. Ele falou para mim, no meu coração, Padre Valnei, se reinvente. Se reinvente. Foi o que Deus falou no meu coração. E eu senti naquelas palavras que o Senhor falava ao meu coração que eu não poderia estar parando na dor, que eu não poderia parar no sofrimento, que eu tinha que continuar caminhando embora o sofrimento ainda estivesse ali. E Deus disse, se reinvente. E Deus deu a graça de eu me reinventar, de eu me propor fazer outra experiência, e aí eu fui caminhando e eu estou caminhando pela graça de Deus. Como é importante nós... o problema passou? Talvez nem tanto, mas eu estou muito mais forte do que antes. Eu tenho muito mais garra para superar do que antes. E isso aqui é importante. O barro se desfez. E Deus reconstruiu. E é interessante que sou eu, como um barro na mão do oleiro, e esse oleiro é o nosso Senhor, sou eu, esse barro, que uma vez mole, né? Fácil de manusear, Deus realiza. Você imagina um barro que se endureceu. Às vezes é você, esse barro que se endureceu. E Deus quer fazer o novo, mas você endureceu o coração. Endureceu o coração e Deus quer agir, mas você não permite. Não permite que Deus te use, te faça, te refaça o novo. Um novo homem, uma nova mulher. Por isso o evangelho de hoje é muito interessante, muito bonito esse evangelho, que vai nos apresentar mais uma parábola do Senhor, que é semelhante
ainda uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha todos os tipos de peixes. E é interessante que a rede é feita do mesmo material. Mesmo material. Os peixes no mar também foi feito do mesmo amor que o Criador os fez. Todos os peixes criados, criaturas, foi feito com o mesmo amor. Porém, há vários tipos de peixes no mar. Assim também podemos olhar para a igreja. São vários tipos de pessoas que estão na igreja. Na igreja tem pessoas muito boas, mas também tem pessoas muito má. Tem pessoas que apostam na sua infelicidade. Tem pessoas que torcem para que você fracasse. Tem pessoas que rezam por você. Tem pessoas que apostam na sua felicidade, deseja a sua felicidade. Então, nesse grande mar, ou nessa grande rede que é lançada, apanha-se todos os tipos de peixes, bons e maus. E vai dizer aqui o texto que o pescador senta e separa os peixes bons para um lado e os maus para o outro. E os bons ele coloca no cesto e os maus ele joga na fornalha. Deus, amados irmãos, Deus não quer que você romantize o seu pecado. Talvez essa palavra mais correta no momento. Nós romantizamos. Eu sou pecador. Eu sou fraco. A carne é fraca. Eu não consigo. E assim a gente vai dibrando aquilo que poderia nos trazer a santidade, buscando aquilo que nos tira da graça de Deus, da santidade. Então, mostra aqui claramente para nós que Deus não quer o pecado e sim o pecador. Por isso ele apanha todos os tipos. A rede é o mesmo, ou seja, o reino dos céus, ou seja, é a Santa Igreja. A igreja é a mesma, acolhe a todos, acolhe a cada um de nós. E aqui, nesse acolhimento da igreja, nós precisamos viver aquilo que a nossa fé nos propõe, aquilo que a nossa fé nos chama, e nós precisamos sermos com coração misericordioso. É bom falar de misericórdia, porque muitas vezes, nós podemos banalizar a palavra misericórdia. Eu sou pecador, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. A Marta está falando aqui, a palavra de Deus está falando para mim e para você. Vai separar. Deus é misericordioso, mas é justo. No final, ele vai separar quem fez o bem e quem fez o mal. Ele vai separar. Você será separado e eu serei separado. Agora, para onde você quer que Deus lhe coloque ou lhe jogue? Porque o peixe mau foi jogado na fornalha. E o peixe bom foi colocado no cesto. Colocado no cesto. É diferente ser jogado e ser colocado. E aí perguntamos para o seu coração. Você que é da igreja e foi pescado pelo Senhor. Onde você quer que o Senhor te coloque? Deus é justo. Deus é misericordioso. Sempre. Sempre. Mas a justiça é a misericórdia de Deus. Deus fará justiça para os filhos que souberam fazer o bem e agiram pelo bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos obedientes ao nosso Senhor, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a alegria de
de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Quero também te fazer um convite para que você possa estar conosco no dia 16 de agosto, ou seja, no próximo mês de agosto, no dia 16, na nossa comunidade Servo da Divina Misericórdia, onde nós faremos o nosso segundo encontro. A igreja é linda! Você é nosso convidado a estar conosco. Estará presente o querido Dom Jeremias, estará presente o querido Padre Omar Raposo, nosso cantor, estará presente também o Silvio Júnior, da Rádio Catedral FM, e eu que vos falo, também lá estarei para pregar para vocês e com vocês. Você é nosso convidado. Nosso endereço, Avenida Parque das Águas, número 12, Guapimirim. Nós esperamos por você, porque a nossa igreja é linda!